Olá pessoal, sou Murilo Marques, editor do portal Cosmetic Innovation, e você está no Conversa de Mercado, uma iniciativa da FC Cosmetic e FC Pharma. E hoje a nossa convidada especial é a Corina Godoy. Ela é empreendedora no mercado de cosméticos, tem algumas marcas extremamente interessantes, a Pink Cheeks, a Kind, a Ico, e para a gente é um prazer te receber, Corina. O prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Corina Godoy Cunha, eu sou farmacêutica bioquímica, atuo no mercado de cosméticos há 25 anos e sou fundadora da Lemi Pharma, farmácia de manipulação, da &Co, indústria de cosméticos, da Pink Cheeks, marca de cosméticos para pessoas ativas, e a Kind Beauty and Care, uma marca focada bastante em sustentabilidade, altos índices de naturalidade. Legal. Corina, a gente acompanha você, a gente aqui do portal, do mercado, e esses 25 anos não começaram ontem, né? Sim. Me fala um pouco do começo da sua história, o que te se moveu, né? Sair assim, da farmácia de manipulação, ir para a indústria. Qual foi esse momento de virada? Como que você mudou esse mindset de farmácia, que é um outro mundo, né? Para a indústria? Me fala um pouco da trajetória e como que foi construída essas marcas? A gente sabe que é uma resposta um pouco grande, mas é legal a gente saber um pouco dessa trajetória. Ah, sim. Logo que eu me formei, eu já decidi empreender pela primeira vez com essa farmácia de manipulação. Eu venho de uma família da área de saúde, meu pai era médico, ginecologista, minha mãe biomédica. Então, eu decidi também manter a família ali nessa mesma área. E através da experiência dos meus pais, eu sempre fui muito focada em tentar ajudar as pessoas. E ali eu ficava muito tempo no balcão da farmácia, tentando solucionar, ajudar, pesquisar, abria o livro na frente das pessoas. E eu acho que isso me trouxe um olhar muito focado em desenvolvimento de produtos, né? Buscando realmente trazer benefícios para a vida das pessoas. E ali, em um determinado momento, quando a farmácia tinha 10 anos, eu comecei a correr com duas amigas. E a gente começou a correr buscando performance, e os volumes aumentaram, e a gente começou a ter problemas relacionados ao esporte. Então eu tinha muita mancha, uma das minhas sócias, que virou sócia depois, assaduras, bolhas nos pés. E ali, com aquela mentalidade de solucionar problemas, eu comecei a desenvolver os produtos para solucionar nossos próprios problemas. E naquele momento, isso já tem 13 anos. Não, mais de 13 anos. A Pink tem 13 anos, mas eu comecei a desenvolver isso em 2009. Naquele momento, não existiam marcas de cosméticos com essa proposta. E não era aquele o intuito. Mas a gente percebeu que outras pessoas também tinham aquelas mesmas necessidades que nós. Então, uma das sócias do marketing, ela falou, Corina, então vamos colocar os nossos produtos que você já desenvolveu e deram certo para nós na farmácia para você vender. E o nosso grupo de corrida era chamado Pink Cheeks, bochechas rosadas, que era como a gente ficava durante as nossas corridas. E aí a gente falou, bom, então vamos, né? Vamos criar esse rótulo e vamos deixar os produtos ali na farmácia. E um dia a gente enviou para na época era blogueira, uma amiga nossa, ela postou o produto e muitas pessoas queriam comprar. E foi ali que a gente identificou uma oportunidade de negócio e decidiu, então, empreender, né, pela segunda vez ali, montando e criando a Pink Cheeks. Ah, que legal. Então partiu assim de uma necessidade visível que vocês identificaram, né, de pessoas que praticavam esportes, vamos dizer assim, ou atividades físicas, e com isso meio que você sentiu essa dor e se moveu a ter algum tipo de contribuição diferente no desenvolvimento de produtos. Isso. E pensando nisso, qual que foi a sua maior dificuldade, né, nessa hora? Porque assim, é uma ideia que você precisa desenvolver, projetar. Você tem uma formação que normalmente não é a formação de quem formula, né? Então deve ter tido uma curva de aprendizado importante. Então minha pergunta é, qual que foi o seu maior desafio na criação dessa marca e qual foi a decisão, a atitude mais corajosa que você teve que tomar para dar continuidade no negócio? Eu acho que os desafios iniciais ali foram
na formulação em si, porque o formato stick não era ainda muito popular, nada popular no Brasil e no mundo. E eu perguntava nas minhas aulas de cosmetologia se os professores sabiam me ensinar a desenvolver aquele tipo de formulação, eles não sabiam. Então eu comecei a imaginar, né, isso tem que ter cera, é uma fórmula parecida com batom, mas eu tenho que colocar protetor, eu tenho que trazer uma resistência à água. Então ali, né, eu fiz mais de 200 protótipos para desenvolver o Pink Stick, que é um dos produtos mais vendidos até hoje. Então ele já trazia a beleza ali, o pigmento, a proteção, a resistência à água e ao suor. Mas depois, a segunda dificuldade foi que eu precisava escalar. Porque logo que a gente teve essa aceitação aí do nosso grupo, da nossa comunidade de corrida, a gente viu essa oportunidade e eu precisava aumentar a produção. Foi então que eu visitei algumas indústrias terceiristas. Mas aí eu decidi montar uma indústria do zero. Nossa, e eu nunca tinha entrado numa indústria, eu não sabia como funcionava, eu não tinha o dinheiro também. Então foi uma grande dificuldade, porque eu fiz tudo financiado por Finame, BNDES, e os aprendizados vieram muito ali na prática. Cheguei a comprar reator errado, e os lotes eram muito pequenos, os lotes eram de 7 unidades, então eu tinha uma fábrica para produzir 7 unidades. E isso durou um período longo, assim, né, no mínimo 2 anos. E se eu conversasse com qualquer administrador, me chamaria de louca. Mas eu fiz isso porque eu tinha muito ciúme das fórmulas, eu não queria entregar minhas fórmulas, eu queria ter o controle total, do início até o final do produto. Então, eu acho que foi uma decisão certa ali no momento. Hoje me traz uma verticalização importante, uma flexibilidade também para testar lotes pequenos, produtos novos. Então, foi uma dificuldade grande, mas está superada. É lógico. Realmente é bem corajoso fazer isso, porque normalmente é o contrário, né? Todo mundo terceiriza, vai crescendo, vai gerando volume até ter capital, ou pelo menos mais envergadura ou mais gente comprando um produto para depois arriscar. É uma atitude bem corajosa, né? Que bom que deu certo. Sim. Mas a gente tem que tirar o chapéu, porque não é fácil, né? São sonhos, são realidades, são pessoas, mas a gente está aí para ver o resultado da sua coragem, do seu investimento. Quando eu vejo a marca de vocês, a Pink Chicks, me vem muito essa questão do Sport Beauty. Você posiciona como Sport Beauty mesmo? Você mudou essa visão de alguma forma? E como que é para você desenvolver produtos pensando nessa realidade de quem se movimenta, de quem pratica esporte? Qual para você a principal diferença em pensar um cosmético comum, que você sabe como que funciona, e um cosmético para, vamos dizer assim, durar mais para quem se esforça, transpira, usa maquiagem? Eu já vi alguns vídeos seus testando, andando de bicicleta. Gente, tá vendo? A maquiagem tá aqui. Mas como que é o seu pensamento na hora de desenvolver? O que difere e como vocês se posicionam hoje? Tá. A gente se posiciona como sport care, porque vai além da beleza, é um cuidado maior ali com a pessoa, e isso inclui a beleza também. E no início ali, ninguém falava em ir para academia bonita, né? Eu desenvolvi um produto há muito tempo, era um batom FPS 50, e não vendeu nada, porque quem queria ir para academia com batom? E hoje em dia essa é uma outra realidade. Todas as pessoas querem ir bonitas. Então, as características necessárias para que um cosmético seja esportivo ou direcionado para pessoas em movimento, principalmente para quem se expõe por longos períodos ao sol, né? Uma altíssima proteção, UVA, UVB de amplo espectro, resistência à água e ao suor. O produto não pode escorrer nos olhos. Eles têm que ter testes, né, de oftalmologicamente testados. Produtos capilares, por exemplo, a nossa cera, ela é testada no esporte. Ela é testada para que não escorra e não cause problema nos olhos dos praticantes de atividade física. Além de tudo isso, ele precisa trazer a beleza também, que hoje o esporte, o momento ali do esporte é um momento social. As pessoas se encontram ali, elas querem socializar ali no momento do esporte. Então, elas querem estar com uma aparência bonita e saudável. Então, os nossos produtos unem a proteção, a resistência, a beleza, a maquiagem e agora as ações comprovadas de
ações específicas. Então, recentemente, a gente lançou um iluminador FPS 90 com resistência à água e ao suor e com ação anti-acne e anti-oleosidade comprovadas. Então, cada vez a gente agrega algo a mais e o consumidor, hoje em dia, ele não está mais comprando tanto por impulso, né? Ele está optando por produtos com uma escolha consciente. Então, quanto mais a gente conseguir comprovar os resultados, trazer um benefício real, maior a chance da empresa e do produto ter sucesso. Muito bem. E assim, né, você quis ter um controle maior, né, das formulações, desenvolvimento, e a gente sabe que não é normal, né, não é tão comum ter produtos com esse tipo de performance que você se propôs a entregar através dos produtos. Dentro dessas suas pesquisas, né, e essa sua vontade de incrementar os produtos, inclusive assim, para manchas, para proteção, para suor, quais foram os principais aprendizados que você teve durante essa jornada para chegar no portfólio que você tem hoje? Nossa, eu tive muitos aprendizados vindos de muitos erros, de problemas de formulações, né, na vontade de querer atingir altíssimos FPS, eu tinha muita recristalização de filtro, isso falando de problemas técnicos, né? Mas também eu acho que para trazer uma proteção, por exemplo, era um desafio trazer um protetor corporal com altíssimo FP-UVA, que é a proteção contra o raio solar UVA, para corpo, porque esse tipo de ingrediente encarece muito a fórmula. Então, a gente escolheu lançar um protetor solar em bastão corporal, porque já trazia resistência à água e ao suor, e o volume menor possibilitava essa formulação ser um pouco mais cara, porque o volume poderia ser menor. Então, foram vários desafios ali, cada produto teve um desafio específico, e a gente continua tendo, obviamente, muitas vezes relacionado à embalagem, e hoje em dia, cada vez mais, a inovação está muito presente em todas as marcas, e então eu acho que os desafios vão ficar cada vez maiores a partir de agora. Mas assim, teve muito aprendizado e assim, continua em constante desenvolvimento, né? Nunca está tudo pronto, certo? Não, nunca está tudo pronto. E muitas vezes a gente sabe que aquele produto está sendo lançado, mas a gente já está vislumbrando uma melhoria. É que tem que existir uma linha de corte para o lançamento do produto. Mas se deixar comigo, as meninas até ficam bravas comigo, porque eu quero mudar a formulação até o último minuto, porque aí eu vi uma matéria-prima nova, eu venho na FCE, vejo algo, vou na Cosmetics Innovation e vejo uma outra palestra e falo, gente, não, vamos mudar, vamos acrescentar isso. Elas falam, Corina, pelo amor de Deus, a fórmula tá fechada. Não, agora não, vamos lançar. E depois a gente faz as melhorias. Isso. E assim, recentemente, inclusive a gente publicou no portal Cosmetic Innovation, a Live, que é uma empresa do varejo de moda, adquiriu 60% da empresa. Uhum. Como que você enxerga esse movimento? Que eu percebi assim, moda e beleza e proteção. E qual é o objetivo? A gente sabe que é crescer, mas como que você enxerga isso? O que o seu consumidor vai ganhar? Qual que é a movimentação que vocês buscaram através desse negócio que vocês concretizaram recentemente? Sim, eu vejo essa união com ótimos olhos, porque o nosso mercado é o mercado do wellness, né? A Pink Chicks, por muito tempo, focou em alta performance, então esportes de altíssimo rendimento, como triatlon, Ironman, maratonas. E hoje a gente observa que o mercado pode ser muito mais amplo, né, do bem-estar, da academia, de outros esportes. E a Live, por ser uma empresa mais estruturada, mais antiga, ela traz para a gente um aumento de distribuição, uma organização maior. Então, nós estamos crescendo muito já nesse pequeno período de integração com eles e tenho aprendido demais. A Live está ampliando para simplesmente uma marca de roupas e agora está construindo um ecossistema de wellness, de bem-estar, né? Com a aquisição de 60% da Pink e agora recentemente eles comunicaram ao mercado o lançamento da mais nova marca deles de suplemento, que é a Wells, e que tem tudo para ser um sucesso também. Então, uma marca contribui com a outra, né? Levando as outras marcas em alguns territórios que não participa ainda,
Então acho que a gente só tem a somar agora forças, unir forças. Muito legal. É assim, esse mercado de bem-estar, né? Tá tudo muito integrado, muito conectado. E falar em bem-estar, você também cofundou a Kind. E pelo que eu soube, a sua filha está até envolvida nesse projeto. Me fala um pouco, né? Então você trabalhou ali com Sport Care, que você acabou de mencionar, e veio com a Kind. Qual que é a proposta da Kind? Sua filha participa mesmo? O que que ela faz? É uma visão mais de uma nova geração? Qual que é o Paranauê da Kind aí para o mercado de saber? Exatamente. A Kind, quando eu lancei a Kind, eu olhei muito para ela e para a geração dela. Eu me perguntei o que essas pessoas me pediriam para fazer. Quando você fala essas pessoas, você fala dessa faixa etária, dessa geração milênio, vamos dizer assim. Isso, me pediriam para fazer na criação de uma marca, né? Sim. Então as embalagens, elas são refiláveis, elas são recicláveis. Os produtos têm altíssimos índices de naturalidade, mais de 90%, alguns 80%. Não é uma marca focada em esporte, mas ela contém muitos produtos com proteção solar. Ela tem a maior cartela, se eu não me engano, preciso me atualizar para ver se ela ainda é, a maior cartela de cores de proteção solar física, são 15 cores, então a gente procura incluir todas as pessoas. E a minha filha faz marketing na ESPM e ela é estagiária na Kind. Ela consegue aplicar ali os aprendizados dela da faculdade e até hoje ela participou de todas as campanhas da marca. Então sempre tem as modelos e ela tá ali no meio. Então legal. É uma forma também dela já começar a ver se ela gosta desse mercado, se ela se interessa. Até hoje ela tem se interessado muito, mas é uma marca ainda mais novinha e que tem um caminho grande aí pela frente. Imagino. E aí, para encerrar, eu vou ainda fazer mais duas perguntas. Uma a FCE está completando 30 anos de história agora. Para você, qual o nível de contribuição que uma feira como a FCE traz e trouxe para o seu negócio nessa sua jornada? Nossa, é gigantesco. Eu sempre falo que uma feira como essa me traz insights e trabalho para praticamente um ano. Porque aqui a gente pega muitas novidades, as inovações com os fornecedores, né, de matérias-primas, embalagens. E além disso, tem o networking, que a gente sempre encontra as pessoas, essas conversas são muito ricas. Então, é muito enriquecedor. Eu sou muito grata a essas feiras, eu sempre participo. Eu sou aquela verdadeira arroz de festa. Eu chego no primeiro dia, vou embora no último minuto, cheia de sacolas e pensando, não consegui ver tudo. Então, eu sempre gostei muito. Que bom. E a última pergunta, essa pergunta eu faço para todos os entrevistados, que é uma pergunta para a gente olhando as novas gerações, a sua filha, a turma que está vindo por aí. Se a Corina voltasse lá no começo, há mais de 20 anos atrás, quando ela estava começando, que conselho que a Corina daria para a Corina que estava começando? Uma vez eu ouvi um conselho do meu pai e que esteve presente na minha vida todos os dias, que me fazia seguir sempre, que foi muito simples, mas me fez muito sentido. E eu me daria o mesmo conselho, que é, Corina, faça o seu trabalho o melhor possível sempre, que ele vai ser reconhecido um dia. E eu acho que esse tipo de pensamento faz com que as pessoas não desistam, sabe? As dificuldades existem, mas se o propósito é grande, você continua. Por isso que o propósito é tão importante, né? Quando o propósito é fraco, a gente desiste nas dificuldades. Mas eu acho que é fazer o melhor possível, sempre procurar fazer direito, né? Fazer como se você estivesse fazendo para você, para sua família, com essa melhor intenção possível e que dá certo, não desistir. Que legal. Corina, muito obrigado pela sua participação, por você dividir um pouco da sua trajetória, da sua experiência conosco. A gente faz voto de muito sucesso. A gente tem um carinho especial também por marcas nacionais, que a gente sabe que empreender no Brasil é um desafio muito grande. Parabéns pela coragem sua e da sua equipe. E mais uma vez, obrigado pela participação. Muito obrigada, eu agradeço muito pela oportunidade, é um prazer. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Esse é o Conversa de Mercado, estará em todas as plataformas da FCE, FCE Cosmetic, Cosmetic Innovation, e a gente se vê numa próxima. Obrigado.